Começa agora 3 Pontos. O programa das suas quintas-feiras na Metrópole. Com Jânio de Freitas, Bob Fernandes e Mário Kertes. 3 Pontos. Você conhece o Mário? Você conhece o Mário? O Mário tá na área, não tem paro para o Mário. Vai, Mário. Rapaz, já começa errado. Chama 3 Pontos, o programa das quintas-feiras. Hoje, que eu saiba, é quarta-feira. Ah, mas é porque amanhã é feriado, Corpus Christi, entendi. E outra coisa, fala também Bob Fernandes. Bob Fernandes está em férias. Mas nós estamos aqui transmitindo pela Metrópole FM 101.3 e também pelo YouTube Metro 1. E vamos para o melhor programa desta rádio, começando com o querido Jânio de Freitas. Bom dia, Jânio. Como vai você, meu amigo? Bem, lamentando o tempo. Aqui no Rio, o tempo está dando um baile nos serviços de meteorologia. Não conseguem acertar nunca. Para hoje, por exemplo, eu vi em algumas das emissoras estrangeiras que mandam, que transmitem para o Rio e para o Brasil, que hoje haveria um céu um tanto nublado, mas com sol. Já tivemos chuva, o tempo está muito nublado e não há nenhuma expectativa de melhora dessa tristeza cinzenta. Pois é, Em Jânio. Salvador as coisas estejam diferentes. Se você Tá nada, possa ir à chove. praia, também não? Não. Aquelas praias maravilhosas que só tem em Salvador, sem nenhuma pedra, tão sem poder serem frequentadas por causa do tempo. Bom, então é isso. E temos um amigo. Grande convidado nosso aqui, com alegria, vamos receber Valdemar Figueiredo, pastor e professor, idealizador e coordenador desde 2017 do Observatório da Cena Política Evangélica pelo Instituto Mosaico, pós-doutorando em Sociologia pela USP e doutor em Ciência Política, pastor da Igreja Batista do Leme e da Igreja Batista da Esperança, ambas no Rio de Janeiro. Mas ele é baiano. Valdemar, que alegria ter você aqui. Que bom, tudo bem com você, Valdemar? Tudo bem, satisfação enorme, privilégio grande. Acompanho você, Mário, os textos do Jânio já há muito tempo e se eu gaguejar, se deve a estar muito intimidado na presença de vocês, mas uma satisfação enorme. Você ficar intimidado na presença de Jânio, eu acho que está certíssimo, mas nada. Jânio, inclusive, dentro de poucos dias, 9 de junho, está completando mais um aniversário. Vamos chegar aos 92 com essa inteligência, com essa lucidez, com o humor, com a acidez, com a ironia, com toda essa figura fantástica da história brasileira que é esse, e eu posso dizer com enorme alegria, porque o meu mais querido amigo chama-se Jânio de Freitas. Bom, que bom, mas eu não sei se eu repetiria esses 92 anos caso houvesse uma oferta nesse sentido. Foram frequentemente ásperos. E, para ser franco, eu vivi um Brasil que não era absolutamente aquele que eu gostaria que fosse. Um país
muito injusto socialmente, muito primário e incorreto politicamente, e não vejo, chegando ao final da minha quilometragem, eu não vejo muita perspectiva. Aliás, para ser franco, eu não vejo nenhuma perspectiva de que o Brasil se corrija efetivamente, duradouramente e verdadeiramente dos erros tão dolorosos, tão injustos que comete na vida e sobre a vida dos seus filhos e netos. E o que é igualmente triste, dos nossos filhos e netos também. É, é isso mesmo. Mas foi o tempo que a vida nos reservou. Mas agora vamos conversar aqui, Jânio, com o pastor e professor Valdemar Figueiredo. Professor, nós todos aqui gostaríamos de ouvir a sua experiência, sua visão sobre a presença evangélica na política brasileira, que cresceu substancialmente nos anos mais recentes. Na época mais antiga, em que Jânio e eu povoávamos já essa terra aqui, o predomínio, apesar de ser um país laico, mas o predomínio da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana era enorme. Não permitia o divórcio, blocou durante muito tempo, relações homoafetivas, o jogo, qualquer coisa que representasse mesmo a queda do preconceito dos homossexuais, das opções homoafetivas. A igreja foi muito cruel, muito dura, muito dura. A presença e a palavra de cada um dos cardeais, e aqui na Bahia nós tivemos alguns cardeais assim, bem em linha dura, se fazia presente no dia a dia da vida da gente. E eu vi isso até de um outro lado, que judeu que sou, mas isso é outra história. Eu gostaria muito de ouvir agora, Valdemar, você conversar com a gente aí e Jânio nos ajudar, como sempre, com sua competência. O que se torna difícil é por onde começar, né? Dada essa realidade, cada dia mais evidente, assustadora, eu diria. Eu comecei estudando ciência política aqui na UFRJ e fazendo ciências sociais, e depois eu comecei a pesquisar na área de comunicação política, ainda na graduação. E no final do curso eu participei de um laboratório com a professora Ingrid Sartre, na UFRJ, em que eu fiz um trabalho de fim de curso sobre a participação do então governador do Rio, Antony Garotinho, e o uso frequente que ele fazia de terminologias bíblicas através, sobretudo, do rádio. Então, ele era, né, sabemos, proveniente desse ambiente, um radialista da cidade aqui de Campos, do Goytacazes, no Rio, e como que ele usava frequentemente o texto bíblico para fazer política. Então, o ineditismo estava por conta do executivo, porque no legislativo já há presença efetiva dos evangélicos de forma estruturada desde a Assembleia Nacional Constituinte. Lá, em torno de 33 deputados formavam a nascente bancada evangélica, o que já assustava, né? Então, eu fiz o acompanhamento, fiz o monitoramento,
aqui em 2, 3 rádios do Rio de Janeiro como que o então governador se pronunciava. A Assembleia Legislativa do Rio até entrou com recurso, né? O então deputado Chico Alencar, né, contestou o uso abusivo, enfim, evasivo do então programa Fala Governador, né? E esse Fala Governador era direcionado às rádios evangélicas aqui no Rio de Janeiro, fazendo proselitismo religioso e proselitismo político no mesmo programa. O Ministério Público entrou com... Enfim, eu comecei então a pesquisar essa trama e fiz esse trabalho de fim de curso, de forma, enfim, para cumprir as obrigações para minha formação. Depois a própria professora me convidou a continuar com a pesquisa, né? E aí já no nível de mestrado. E aí eu fiz o mestrado em ciência política, pesquisando o que depois eu chamei de bibliopolítica, essa linguagem do termo bíblico para fins políticos. O que acontece frequentemente, historicamente, na história, né, da política norte-americana, dos Estados Unidos, sobretudo nos estados do sul dos Estados Unidos, os evangélicos com esse tipo de imaginário bíblico para fazer política. E assim tem sido esse meu... Eu tenho acompanhado, então, a evolução, o crescimento de redes de comunicação evangélicas que, na verdade, possuem 3 poderes: o poder político, o poder simbólico do religioso, do que é sentido religioso, e o poder midiático. Então, na verdade, eu muito mais olho para as redes de comunicação evangélicas do que propriamente, ou de forma primária, para as igrejas. E hoje nós temos uma bancada que vai para mais de 80 deputados, para não falar da frente parlamentar, que tem mais de 200 signatários, e é um dos grandes poderes do parlamento brasileiro, como vocês sabem. Jânio escreve recentemente sobre essa questão da cobertura do jornalismo, né, as fake news, enfim, tudo isso no Rio Grande do Sul. Eu converso hoje à tarde com um padre lá do Rio Grande do Sul sobre linguagens de púlpito, tanto de padres como de pastores, atribuindo as tragédias do Rio Grande do Sul a um tipo de juízo divino, por conta de que no Rio Grande do Sul há uma forte concentração de terreiros de umbanda, de candomblé, e chamam isso de bruxaria e atribuem, portanto, maldições, isso já nas redes, né, espalhadas, tipo de sermão, de homilias confusas, retóricas políticas, enfim, cheias de equívocos, tanto teológicos como políticos, como humanitários. Então, só para situar, né, um pouco o meu campo de estudo, a minha observação, o que me faz, Jânio, olhar para esse cenário de forma duplamente, como você colocou, né, esse cenário que não nos traz, não é, tanta esperança assim. Quando você se coloca, então, na igreja evangélica, aí, meu irmão, aí a perplexidade é enorme, porque você vê avançar uma marcha da insensatez, né, em nome de Deus, né, um proselitismo que envergonha bastante quem se confessa um crente, né? Então é por aí que eu caminho, por aí que eu pesquiso e sobrevivo, né, enquanto professor, com bastante dificuldades, porque nos cenários acadêmicos eu sou um pastor, logo sou desqualificado. Mas na igreja eu sou um pseudo-comunista ou socialista, e aí também eu sou desqualificado. Então eu estou meio sem lugar, sem mundo, sem ambiente, sem grupo, mas estou bem, estou feliz, estou com a minha dignidade intacta. Agora, Jânio, eu queria aqui ouvir de você também o seguinte: esse crescimento das igrejas num sentido político, né, de se transformar num poder político, teve o beneplácito de todos os governos. Não foi somente no governo de direita, de Temer, de Bolsonaro, no governo de Lula, de Dilma. Todo mundo entrou nessa com
Nós temos, inclusive, vídeo de Silas Malafaia apoiando a candidatura primeira que ele ganhou de Lula. Como é que é isso para você, Jane, assim, essa coisa desse crescimento político com o apoio? Vai buscar voto, eu vou lá e tá tudo bem. Como é que é isso aí, Jane, para você? Olha, a prática da política, o exercício da política, principalmente por aqueles que dependem do voto para praticar política, tem uma série enorme de deformações, de vícios, muito difíceis de correção, até por falta de instrumentos para insistir nessas correções tão necessárias, por exemplo, no que respeita ao uso eleitoral do púlpito, dos palcos usados pelos padres, pastores, e hoje em dia pelos padres muito menos, muito pouco talvez, mas cada vez mais pelos pastores, né? E isso é tolerado na política em geral e incentivado pelos grupos e políticos individuais que são beneficiados pelo serviço político eleitoral que lhes é prestado por esses pastores em troca de adotarem no Congresso, no governo, decisões coincidentes com os pontos de vista, em geral, muito duros, muito exigentes, muito intolerantes, né? Da política, das propostas dos governos. E essa conjugação para o Brasil, a meu ver, tem sido absolutamente desastrosa. Não só porque veio a suprir a ausência, que foi muito benéfica, da Ação Católica, que foi um movimento muito importante e negativo na política brasileira, Uhum. né? Deformou muito o pensamento político brasileiro, a opinião pública, radicalizou para a direita muita gente, justificou muito os excessos, como eles dizem, foi é um excesso da elite brasileira. Não é um excesso, é da natureza da elite econômica e social brasileira ser injusta, né? E não só brasileira, é próprio das elites ser assim. E o movimento evangélico veio a suprir a dissolução da Ação Católica. Uhum. Se tornou ele próprio desastroso e é, talvez, hoje a principal causa, do ponto de vista político propriamente, de falta de perspectivas positivas para o Brasil, para os problemas graves de uma legislação muito torta, muito enviesada, e que não conta com o apoio do bloco político evangélico, que não está só no Congresso, está no Congresso e nos palcos, está no Congresso e nos pronunciamentos frequentes de pastores, em grande maioria, em quase totalidade, num sentido retrógrado,
resistente a sugestões reformistas, muito necessárias algumas delas, e economicamente influente porque eles próprios se tornam forças econômicas, não esquecendo que o evangelismo, como é praticado, permite a quem queira fazer dele um instrumento de acúmulo de bens, de fortunas até. Então, não se tem aí muito o que esperar, pelo menos por hora, por falta total de instrumento para opor-se a isso, opor-se praticamente a isso, né? Essa nova força que veio suprir para a direita, para o conservadorismo exacerbado, a ausência da força que, afinal, havia acabado derrotada. Esse é o quadro que eu vejo e lamento. É verdade, é boa essa referência sua à ação católica. Sim, Valdemar, fale mais aí sobre suas observações, sobre esse instituto seu, mosaico, que inclusive você observa as coisas. Diga aí. Deixa eu falar de alguns dados, assim, no último artigo que eu escrevi, eu fiz uma pesquisa sobre rádios FMs nas capitais brasileiras. E eu identifiquei 407 rádios FMs nas capitais. Dessas, 101 são evangélicas. Evangélicas no sentido, não é que tem um espaço para um programa, ela é de grupos evangélicos e quase na totalidade, programação 100% voltado para esse público. Sim. Isso representa, Mário, você que é do ramo, 24,8%, acho, por cento das rádios FMs nas capitais. Essas rádios, elas pertencem ou elas fazem parte de uma rede de comunicação. Então, o proprietário, né, da rádio, ele também é proprietário de TV, ele é proprietário de jornal, ele é proprietário de gravadora da indústria fonográfica, ele é proprietário de portais de internet. Então, a rádio, ela não está descolada de uma potente e, às vezes, rede nacional de comunicação. Quando eu olho Universal, que é a mais evidente, ela não está sozinha nesse cenário. Existem outras rádios, algumas regionais muito fortes, como a Rádio Boas Novas. Qual é o dado fundamental, né? Jânio, como analista político? Todas essas redes de comunicação evangélicas têm o braço político muito forte. Eu estou falando de braços políticos para mais de uma dezena de deputados federais, para ficarmos num dado. Algumas vezes com a capacidade de barganhar ministérios, né, federais, no caso com o presidente da República na sua estrutura. Novamente, o que o Jânio colocou, esses grupos, eles então detêm a linguagem religiosa, o poder simbólico. Eles possuem redes de comunicação, o poder midiático, e desenvolvem o poder econômico. Se você me pergunta o que vem primeiro, ou qual é o mais importante, qual é o cabeça desses três poderes, eu não saberia dizer. Então, já não se trata apenas de uma questão religiosa, né? Ela extravasa o campo religioso. Esse é o cenário. E aí nós poderíamos pegar essa minha amostragem e colocarmos Brasil afora, e talvez o desafio seja
identificar um município onde não haja ali uma casa legislativa, né, dos vereadores, que não haja uma bancada evangélica atuante. E que nesse pequeno município, pequeno, médio ou grande, eu só pesquisei as capitais, não haja também uma estrutura midiática, pode ser o rádio de poste, né? O alto-falante do poste. Mas esses grupos detêm esse tipo de ambição, né? Em termos anteriores, era a divulgação da mensagem do evangelho. Então, ser evangélico era ser evangelista, era proclamar uma mensagem, mas depois isso extravasa para interesses os mais distintos, né? E o político se desenha, portanto, como um carro-chefe desses grupos. Rádio Boas Novas, Silas Câmara, a família Câmara, né? No norte, Amazônia, Rondônia, enfim, toda a região norte. É um grupo fortíssimo em termos econômicos, em termos religiosos, Assembleia de Deus, e em termos políticos. No caso, então, o deputado da família, ele era o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Foi, de certa forma, acionado, porque, segundo, né, o Ministério Público, houve abuso de poder econômico durante as eleições. Isso quase que soa como irônico. Você falar de grupos como esses, em que há o abuso, lembra que o Fachin foi voz vencida, ele foi o único voto que tentou atribuir para as eleições anteriores a tipologia do poder, do abuso do poder religioso, e aí ele foi vencido por todos os demais ministros do Supremo, que falaram que já existe o abuso econômico, enfim, o uso dos meios de comunicação. Mas a pergunta é, quem não abusa nesse cenário? Se eu uso o púlpito como palanque político e se eu uso redes de comunicação também como palanques, esse abuso está mais do que configurado. Né? Mas é uma questão técnica, é a questão da tipologia, como que eu vou tipificar, né? É uma questão realmente enorme, né? Está evidenciada. A questão dos rádios, não apenas a quantidade de, digamos, 10 rádios FMs, 2 ou 3 na capital brasileira, é de programação quase que exclusivamente evangélica. Outro detalhe é que, geralmente, elas disputam a liderança de audiência nas respectivas, enfim, metrópoles, grandes cidades, né, as capitais brasileiras. Então, a gente entra no carro, qualquer um que liga ao rádio vai se deparar com uma programação evangélica, se o dial ali ele vai trocar, né, se ele não for sempre ouvindo a mesma rádio. Então, a rádio parece que é algo que hoje se discute e se fala muito da internet. Ontem, não é? As vozes, né, que venceram a questão das fake news, né, de não atribuir, né, responsabilidades penais mesmo para quem faça uso de fake news em cenários eleitorais. Então, ontem, quem estava comemorando a derrota do governo, né, estava fazendo selfie na própria câmera. Então, boa parte são beneficiários dessas estruturas e tem hoje também esse desafio, que é um desafio enorme, que é a questão do uso da internet. Agora, imagine colocar esses usuários dentro de uma plataforma muito maior. Pelo menos é daí, eu não estou dizendo nos meus trabalhos que isso é o mais importante, né, do fenômeno dos evangélicos na política. Mas eu acho que ninguém hoje ignora que redes de comunicação são atores políticos, que já não são mais atores coadjuvantes, estão disputando protagonismos aí em vários cenários, os regionais, os estaduais e também o federal. Ô, Jânio, agora me explica o seguinte, tá? Eles têm essa rede montada, etc, etc. E como conseguem aumentar o número de adeptos que frequentam, que colaboram, que sustentam, que votam pela cabeça deles? O que é que você acha disso, Jânio? Como é que é isso aí? Mário, há muitos anos, realmente um bocado de anos,
Eu, por acaso, parei o rádio numa via de carro para algum lugar e ouvi um pastor, R. Rodrigues, que dizia simplesmente o seguinte: hoje não deixe de vir à igreja tal, e dava um endereço, se não me engano, no Meia, na rua Carolina Meyer, eu acho, que é um bairro carioca. Às 6 horas, Cristo vai passar por aqui. Bicho. Não deixe de vir. Venha com os seus problemas, com os seus males físicos. Às 6 horas, Cristo vai passar por aqui e tal. Mais recentemente, aliás, mais não, muito recentemente, eu, por acaso, deparei, dando aquela passagem de canal por canal para escolher algum, me deparei com esse pastor, R. Rodrigues. Ele cantava, estava cantando. E ouvi um pouco, muito desagradável aquela coisa, mas depois procurei saber alguma coisa sobre esse pastor e tal. Há jornalistas bastante informados sobre essa área, soube que é uma pessoa imensamente próspera do ponto de vista financeiro, construiu um templo formidável, imenso, que já estendeu a atividade lucrativa a parentes, já estão habilitados à produção de cifrões. E eu me perguntei o que é que pode a população desamparada, com pouca informação ou nenhuma, para resistir com os seus males e suas necessidades, a propostas, a ofertas desse tipo. Eu venha encontrar Jesus, venha às 6 horas ver passar aqui, no tal endereço. Nada. Essas pessoas estão abertas às piores e às melhores propostas. E, lamentavelmente, o que esse movimento evangélico ligado à política tem trazido não são as melhores, são as piores propostas. Tanto de prática pessoal, como de adesão política e com os efeitos que nós temos visto nos últimos 5 anos. Tivemos o ano passado razoavelmente limpo, esquecido o 8 de janeiro ou contado a partir do 9 de janeiro. E nos 4 anteriores, a devastação nacional, tanto a material como a cultural,
sem haver força suficiente naqueles 4 anos para deter aquela passagem de boiada em que o gado foi o povo brasileiro. Então, é assim que eles conseguem conduzir a opinião dessas pessoas que votam sem sequer saber o passado, o presente e muito menos prever o desempenho futuro dos candidatos que lhes são indicados. O Bolsonaro passou 4 anos posando tanto de evangélico como de católico, por exemplo. Quer dizer, no próprio cerne da relação entre esse tipo de pastor evangélico e a população, o desentendimento ou a falta de entendimento é total. Quem era evangélico, como é que justifica que o Bolsonaro seja também católico? E quem é católico, como justifica que ele seja também evangélico? E, no entanto, uns e outros votaram nele, deram-lhe uma votação suficiente, apoiaram o golpe eleitoral que foi dado naquela eleição para excluir quem pudesse confrontar e superar o Bolsonaro e entregaram ao país aquela sanha brutal, impiedosa, desinteressada, impatriótica, incívica, que foi, afinal, derrotada em 22, mas está muito viva em todos os sentidos dessa expressão, muito viva. Valdemar, e aí? Né? A gente vê esse proselitismo, esse poder midiático, inclusive, que é fundamental, crescendo, se transformando num poder político cada vez mais conservador, mais apoiando uma extrema-direita no país, impedindo que o Congresso avance qualquer coisa no sentido de uma visão um pouco mais progressista. Há pouco tempo eu entrevistei aqui Elmar Nascimento, que é deputado federal da Bahia e um dos candidatos a presidente da Câmara, e ele disse com todas as letras: o presidente Lula não vai conseguir que se aprove nada que vá de encontro aos costumes, à religiosidade, nesse sentido aí que a gente está falando. Como é que você vê isso? Como é que o país e a política poderá navegar nesse mar assim tão tormentoso? Só dar um dado ontem na questão lá que a Câmara, né, recusou a proposta do governo, né, para tirar aquele veto, para penalizar fake news no cenário eleitoral. 40 representantes do Partido Republicanos, coordenado pelo Marcos Pereira, todos eles votaram para permanecer o veto dado pelo Bolsonaro, né? Ou seja, deixassem a regulação e deixar do jeito que está. Esse dado ele não é prosaico, né? Ele é importante a gente reparar, porque o Marcos Pereira é um forte candidato, né? Ele é um forte candidato
para assumir a presidência da Câmara, né? Hoje é vice-presidente e ambiciona chegar à presidência. Se não consegue, o que está posto é que é uma voz importante no parlamento. Ele é o coordenador político da Universal do Reino de Deus. De fato, o que temos visto, né, nos últimos, mesmo nos governos Lula e Dilma, é que essas bancadas elas são influentes, elas participam, né, em todos os níveis. Mas, Mário, se você me permite voltar um pouquinho, Sim, à né, vontade. porque você fez uma diferenciação que eu acho fundamental que o Jânio agora explorou, né? O que faz com que haja adesões a esse tipo de discurso, a essas estruturas, né? E aí a gente tem um outro lado, um outro aspecto. Mesmo quem não é leitor dos evangelhos, da Bíblia, já se deparou com aquela parábola contada por Jesus do joio e do trigo, né? Então, o trigo foi plantado como uma atividade laboral do dia a dia, né? Sem nenhuma vergonha durante o dia. E o joio foi jogado na calada da noite. Então, era uma forma de sabotar a plantação e a colheita, confundindo, né, ali o mato com o trigo. E o ímpeto era tirar tudo. E a palavra e a parábola contada por Jesus é que deixasse crescer e que só depois era possível discernir o que era o quê. Quando a gente hoje olha para o campo das igrejas evangélicas, a gente precisa discernir, porque nem tudo é o que se vê nessas estruturas políticas e nesses grupos midiáticos. Os evangélicos estão hoje muito implicados com esse tipo de ladainha e canto da sereia, né? Travestidos de linguagem, de textos bíblicos. Mas existem muitos evangélicos que não fazem parte disso. É impossível, pelo menos na minha estrutura, contar, né? Saber se são poucos, se são muitos. Mas existem. O fato é, muitos chegam às igrejas evangélicas não por conta dos interesses e dos grupos majoritários, mas chega por conta do aconchego comunitário, uma pequena igreja. Então, além de abrir aos domingos para os cultos, ela abre todos os dias da semana para receber grupo de pré-vestibular comunitário. Ela não dirige, não é o ensino para formar fiéis ou prosélitos, mas é de fato trabalho social. Eu conheço aí em Salvador uma igreja, a Igreja Batista da Graça, que faz um trabalho social há décadas, maravilhoso, maravilhoso. Então, você tem ali o grupo de jovens que faz o pré-vestibular, porque é popular, eles não teriam condições de pagar um pré-vestibular. Professores voluntários que não são sequer evangélicos vão lá também como voluntários e participam. Então, é uma ação extremamente acolhedora, importante. Tem outro que trabalha por perto, que faz uma cozinha comunitária. Então, pessoas em situação de vulnerabilidade, que não conseguem comer, então ele usa a cozinha da igreja. E aí tem um outro que trabalha com favela orgânica. Então, ela ensina a aproveitar os alimentos, até o talo, folha, tudo. O que acontece, então? Deixa eu recusar uma chamada aqui que chegou. Ela, então, utiliza isso. Então, ela ensina as mulheres da favela a utilizar. Ela já ganhou projeção, já deu entrevistas em importantes canais de televisão. Qual é o espaço que ela utiliza? O salão da igreja. Então, essas igrejas comunitárias que não são midiáticas, que não pertencem a esses grandes grupos, cumprem um papel social, e aí eu digo política com P maiúsculo, fundamental, que não é partidário, que não é eleitoral, mas que é a própria essência do serviço. Então, em vários lugares dessa nação, em várias cidades, pequenas, médias, grandes, as igrejas cumprem um papel comunitário que está raro de nós identificarmos. A praça, né, lugar de sociabilidade. Então, hoje a gente encontra muitas igrejas evangélicas e católicas e terreiros de candomblé e várias religiões, né, uma sinagoga, cumprindo esse papel de famílias estendidas, amigos, enfim, de acolhimento. E isso é fundamental. Só que isso não está nessa categoria do midiático, do que aparece,
do disputar poder, né? São pessoas absolutamente desapegadas a esse tipo de apelo econômico, novamente voltando ao Cristo, né? De não ser servido, mas de servir. E esse pessoal não toca trombetas para si, né? Não faz a boa ação e tira uma fotografia para colocar na rede social, só faz. E eu acho que a isso a gente pode atribuir também um crescimento muito grande. Porque imaginar que esses pregadores eletrônicos estão enchendo as igrejas com o carisma, com o poder ou com a simpatia, talvez seja algo que a gente precise pesquisar. Eu não digo que não, mas eu acho que é algo que a gente precisa relativizar. Eu acho que tem muito mais a ver com aquelas mulheres guerreiras, com aqueles homens, e isso em todos os estratos sociais. Isso pode ser lá entre os pobres, na favela, onde eu sirvo, mas pode ser também num lugar de classe média alta, onde as pessoas se sentem atraídas pela mensagem e pela qualidade comunitária. Agora, nessa comunidade de crentes, de fiéis, você tem gente que é conservadora, você tem gente que é progressista. O problema não é esse. O problema é como que conseguiram transformar o bolsonarismo em evangelho, ou ser evangélico é ser bolsonarista. Claro que tem aí sim o poder dessas estruturas que querem fazer crer que todo mundo ali é esse joio, né, que se lançou na calada da noite, né? Esse corpo estranho, o próprio teor do evangelho. Como que seremos armamentistas? Como que a gente vai bancar, não é? O não zelo pela criação, né? No sentido de apoiar, né? Grupos econômicos que não têm nenhum zelo pela saúde, né? Nem do planeta, nem do corpo, né? Que consomem alimentos envenenados. Então, como que a gente se aparta, né? De princípios fundamentais do que cremos? Essa é uma pergunta muito legítima, muito necessária. E aí, internamente, muitos estão gritando, se colocando, doando a vida, são vencidos, estão vencidos, como Jânio colocou no início. Não tem uma esperança de, no final, ter um final feliz, no sentido, né, nosso, né? Mas, assim, é bom que a gente vai encontrando em diversas expressões religiosas pessoas que estão nessa mesma toada, sabe? Enfrentando um certo... são escanteados, são isolados, mas não perderam a postura e não perderam a força, a vontade de continuar fazendo o que acreditam. Esperamos que essas ações exponham o joio, né? Essa é a minha esperança, de que ações, de fato, que são de tolerância, de amor, de cuidado, de inteligência, e aí a gente não precisa ter a formação, né, escolar, acadêmica, mas a sabedoria popular, a esperança é que um dia isso fique tão evidente o que é, né, em que os crentes e os não crentes percebam que há uma diferença fundamental entre joio e trigo. Então tem que evidenciar essas ações comunitárias pequenas, né, desprovidas de ambições econômicas, mas está mais na linha do serviço. É por aí que eu me guio, né, e é importante isso, muito importante. Jânio, agora, correlato mais um pouco, é o seguinte, as derrotas do presidente Lula ontem no Congresso Nacional, né, que tem um pouco a ver com essa história centrão, bancada de Bíblia, etc. E simultaneamente, Israel, que continua atacando ferozmente o povo palestino, e a retirada que o presidente Lula fez do embaixador do Brasil lá em Israel. Eu recebi essa semana o embaixador de Israel aqui. É claro que ele tentou... Eu perguntei a ele sobre aquela coisa da... declarar Lula persona não grata no Museu do Holocausto, na presença do embaixador brasileiro, falando em hebraico, sem tradução simultânea. Não é? Toda aquela coisa. E ele, claro, né, dentro lá de... Mas eu senti também, como ele é um diplomata de carreira, muito nas entrelinhas que está havendo já dentro do próprio governo
Netanyahu, o pessoal da defesa ou da segurança, não sei o que já não está muito rezando pela Bíblia lá dele. Então eu queria ouvir você, Jane, sobre isso, essa derrota de Lula, esse terrível comportamento do governo do Estado de Israel e por aí. Olha, o que se passa com os israelenses, com os judeus em geral, é isso mesmo que nós acabamos de ouvir a respeito dos evangélicos, né? Há a corrente do trigo e a corrente do joio, né? E não é surpreendente para ninguém que a corrente do joio esteja fazendo o que está fazendo em Gaza, a mortandade, a crueldade, a indiferença pelo sofrimento, pela perda de vida de crianças que mal começaram a existência, né? Isso é apenas a continuidade do que essa corrente já fazia, né? Desde que teve a oportunidade, ali enfim, na década de 40 e por 48, 47, 48. O que eles fizeram com os palestinos foi exatamente isso, né? E, seja lá pelo que for, do ponto de vista eleitoral, ou seja, da escolha da população israelense por desinformação, por má informação, ou por índole, por ideologia mesmo, por uma visão distorcida da religião, essa corrente foi sempre muito bem tratada pelos eleitores em Israel, sempre, desde que constituído o Estado de Israel. Isso. Então, não é à toa, o Netanyahu não deu um golpe para se instalar ali. O Begin, que foi Menachem Begin, foi primeiro-ministro. Antes disso, foi o chefe do mais terrível bando terrorista que houve no Oriente Médio, Isso. chamado Irgun, hein? Então, isso acontece na maioria das religiões e sobre as quais a gente sabe alguma coisa, duas correntes. E a corrente que se interessa por ter presença política naturalmente a pior, porque a política é também, como o púlpito e o palco podem ser, um meio de enriquecimento fácil. É natural que a gente se depare com o resultado disso, que em termos políticos, é esse que se viu ontem no Congresso. A certeza de que a fake news, o mau uso da internet, acontecerá na disputa eleitoral. E esse é o motivo, exatamente o motivo pelo qual eles votaram ontem, para que não haja punição a quem faça esse uso deturpador das eleições, esse uso deturpador da internet contra as eleições, contra a limpeza, a honestidade das eleições. E vamos vendo aí essas coisas se repetirem. O voto de ontem foi particularmente gritante, né? A derrota que o Congresso impôs, puxada pelo Centrão e os evangelistas, impôs aos evangélicos, perdão, impôs
ao governo, ao veto, ao desejo do governo de manter a punição a quem faça o uso indevido da internet na eleição. Então, teremos isso liberado, esse comportamento desonesto, liberado pelo Congresso para as próximas eleições, até que venha a ser possível apresentar e votar um novo projeto contra o uso abusivo, indecente da internet no sentido político. Pois é. Infelizmente chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer muito a vocês, ao nosso meu querido amigo Jânio, sempre presente aqui conosco. E é essa figura que eu conheci hoje, gostei muito, espero que a gente volte a conversar outras vezes. Pastor e professor Valdemar Figueiredo. Foi muito bom conversar com vocês. É sempre um momento, sabe? Tem gente que está acostumada aqui com os programas da Rádio Metrópole que acha esse programa assim um pouco mais lento, mas eu acho que na vida a gente precisa de parar, refletir, ouvir pessoas com experiência, ouvir histórias, porque essa coisa de ser bombardeado o tempo todo, TikToks e tudo rapidinho, porque eu quero ver mais, eu quero ver mais. Aí tem hora que a gente precisa, né? Para mim, sobretudo, eu confesso a vocês que esse é o momento melhor do meu trabalho aqui. É a hora que eu encontro com um amigo tão querido, de tanto tempo como o Jânio de Freitas, com essa visão do mundo, com a competência, com a experiência, a lucidez, a coragem, está sempre na contramão da obviedade, né? De conhecer pessoas como o Valdemar, né? Que vai num caminho também duro, rapaz, não é um caminho fácil, né? Quem quer um caminho fácil vai para a praia ou vai para a serra, se escua da vida. Eu acho que enquanto tivermos sopro de vida, a gente tem que estar nisso aí. Eu acredito nisso. Então, Jânio, meu amigo, muitíssimo obrigado. É sempre tão bom ver você e falar com você, ainda que à distância. E Valdemar também, muito obrigado. É muito bom, sempre bom. Valdemar, tive muito prazer em conhecê-lo. Espero muito que mantenhamos contato. E foi uma satisfação enorme ter você na nossa companhia, nos dizendo o que disse. Muito respeito meu a você, muita admiração. Muito obrigado. Privilégio enorme, privilégio enorme. Não sei se posso falar assim, né? Em conhecê-los pessoalmente. Mesmo no virtual, mas os acompanho já há algum tempo, gosto muito, assisto aqui o programa com o Bob. O Bob é alguém que eu tenho conversado já há algum tempo e gosto muito. E conhecê-los dessa forma um privilégio, muito honrado. E sempre que precisarem, estarei por perto. E vamos precisar. Muito abração para minha Bahia, né? Para o meu Salvador aí. Obrigado para vocês. Vamos para o intervalo comercial. Muito bem, doutor Mário, daqui a pouquinho, logo depois de um rápido intervalo, tem um programa Revele, hoje com a participação do psicólogo Carlos Linhares, logo depois tem Sintonia, às 3, Metrópole Mais, e às 5 da tarde tem um Jornal da Cidade. Um abraço. Alô, ouvinte, tá precisando de algum serviço do governo do estado e não sabe onde encontrar? Clique no portal ba.gov.br e olha só! Todos os serviços que você precisa, as notícias que você procura e tudo do Detran e do SAC em um só lugar, a um clique.